Olá, eu sou Ana Caroline e esta é a apresentação do seminário 2 da disciplina de Paradigmas de Programação. A linguagem escolhida por mim foi a linguagem Python. A princípio, a gente vai falar sobre funções, a sintaxe de criação das funções, o uso das funções, funções recursivas e subprogramas. Ok, vamos aos exemplos de funções. Eu chamei essa biblioteca aqui simplesmente para limpar a tela e usei o comando. Agora, para declarar a função, é simples. Você coloca o nome def na frente e o nome da função e passa os seus parâmetros, dois pontos, e abre o bloco de código, né? O que aquela função vai fazer. E aqui, nesse primeiro caso, eu simplesmente só chamo a função que vai, quando ser chamada, vai printar aqui os seus resultados. E nessa segunda função, def soma 2, eu já retorno um valor. Vamos executar aqui. E 11, 15, 25 e 23 como retorno. Agora vamos à segunda função. Essa segunda função, eu tenho dois exemplos, né? Essa aqui vai mostrar os valores true, false, verdadeiro ou falso, para o que for par. E essa aqui vai nos dizer o que é par ou ímpar. Se eu retorno o resto da divisão por 2 em ambas. E aqui eu passo par e eu passo ímpar. Se for par, eu já retorno par. Se for ímpar, já retorno ímpar. X, né? No caso. E aqui deu verdade, falso, verdade, par e ímpar. Já na terceira função, é a função recursiva, que eu decidi pôr um exemplo, mas é bem simples também, def fatorial, eu fiz o fatorial, né? Aqui o caso base, n igual a 0 ou n igual a 1, retorno 1. Se não, eu vou multiplicar o n pelo fatorial, né? Onde é que, pela função fatorial, onde é que a minha recursão vai funcionar. E aqui eu recebo um número e printo. Aqui eu vou receber o 5 como fatorial 120, ok. Agora vamos a um exemplo de funções como parâmetros, né? As subprogramas. Aqui eu criei duas funções, soma e subtração. E eu criei uma função imprime que vai receber uma outra função como parâmetro aqui. E vai imprimir tal função recebendo seus dois parâmetros. Ok, no primeiro caso eu vou chamar o imprime passando 5, 4 e vou somar. E aqui eu vou chamar o imprime novamente, passando o 10, o 1 e vou fazer a subtração. Que assim, eu preciso passar assim, né? Chamar assim no Python. Função e os seus respectivos parâmetros que está dentro dessa outra função aqui. A executar, eu tenho 9 e 9. Agora, um outro exemplo nessa função. Essa função vai fazer o seguinte. A função imprime lista recebe uma lista e duas funções como parâmetro. A função f'imprime é utilizada para realizar a impressão de cada elemento, mas só é chamada se o resultado da função passada como na f'condição for verdadeiro. Nesse exemplo, chamamos imprime passando a função epar como parâmetro, fazendo com que apenas os elementos pares sejam impressos. Depois passamos a função ímpar de forma a imprimir apenas os valores ímpares, né? Vamos executar aqui. Ela fez a função, chamou aqui, e aqui no ímpar eu dou um not par para negar o par e imprimir os ímpares. Agora vamos falar sobre orientação a objetos em Python. Vamos falar sobre classes, objetos e herança. Agora vamos à classe.
Para criar uma classe em Python é muito simples. Você declara classe e o nome da classe. E aqui o def init, esse init significa que eu estou criando um construtor. Ele vai inicializar a minha função. E por padrão, para se ter uma facilidade, a gente coloca o self. Aqui meus parâmetros são marca, memória RAM e placa de vídeo. Então, o self, ele serve para que a gente possa acessar as propriedades e métodos de uma instância. Vai facilitar a nossa vida demais. Aqui eu coloco self.marca, recebendo marca, o self.memory RAM, recebendo a memória RAM, self.placa de vídeo, recebendo a memória, a placa de vídeo. E crio os métodos def ligar como parâmetro self, print estou ligado, def.desligar como o self também, e o print estou desligando, e def exibir informações. E aqui, nessa função que a gente vê a importância do self, porque ele é muito útil ter o self como parâmetro dos nossos métodos, né, funções, porque dessa forma todas as propriedades que são atribuídas para dentro do self podem ser acessadas em qualquer outro lugar dentro dessa classe, né? Aqui, por fim, eu instancio a máquina, recebendo um computador, que simplesmente recebe o atributo ex, 8 GB e NVIDIA, e a máquina liga e desliga. E eu exibo as informações desse computador. Estou ligado, estou desligado, e aqui eu exibo as informações. Agora vamos falar sobre a herança. A herança nos permite usar métodos e atributos de outra classe. A superclasse, que é pessoa, é a classe que será herdada por essa subclasse estudante. Esse estudante herdará os métodos e atributos da classe pessoa. Aqui eu criei um construtor, né? Passei self, nome, idade. O self, quanto nome, recebe o nome. Self, quanto idade, recebe a idade. E criei os métodos mostrar nome e mostrar idade. E aqui dentro da classe estudante, eu crio o construtor, passando self, nome, idade, matrícula. E aqui eu chamo a pessoa, o construtor da pessoa, passando self, nome e com os atributos da pessoa. E aqui, como a pessoa não tem isso, eu simplesmente dou um self.matrícula, que recebe a matrícula, e crio o método mostrar matrícula. E aqui eu executo para vermos. Aqui primeiro eu instanciei pessoa e chamei seus métodos. E agora eu instanciei estudante e usei os métodos que estavam dentro da pessoa. Eu herdei os métodos de lá e mostrei aqui. E mostrei por fim a matrícula, que é um método da estudante, não é um método herdado. Agora, respondendo a pergunta, tudo é um objeto em Python? Tudo é objeto. O Python é uma linguagem totalmente orientada a objetos. Tudo em Python é um objeto. Sempre que utilizamos uma função ou método que recebe parâmetros, estamos passando objetos como argumentos. Agora eu vou falar das threads. Para falar sobre as threads, eu criei uma função, duas funções na verdade, a tarefa 1 e a tarefa 2, onde as mesmas só imprimem seus respectivos nomes dentro de um laço while. Então tá, aqui eu vou iniciar para ter a thread no Python, eu importei essa biblioteca e agora para inicializar a thread em si, eu passo esse método aqui, o target, e passo o nome da função, né, da tarefa, e inicio um start. Ele vai chamar a tarefa 1 e vai criar outra thread ou outra linha de execução para a tarefa 2.
aqui, enquanto eu compilo, as threads ficam disputando para ver quem vai escrever. Isso acontece porque as duas estão sendo executadas ao mesmo tempo. Então, elas são concorrentes no sentido que elas executam simultaneamente. E uma fica brigando com a outra para ver quem escreve primeiro. Nem sempre essa sequência vai ser igual, ela pode mudar, mas é um exemplo simples para não ficar tão extenso. Um aspecto que eu achei interessante no Python foi os conjuntos, o famoso set em Python, que são uma estrutura de dados que implementam operações de união, interseção e diferença, entre outras. Também tem como principal característica dessa estrutura de dados é não admitir repetição de elementos como conjuntos da matemática. Outra característica importante é que conjuntos não mantêm a ordem de seus elementos. Aqui eu peguei um exemplo de criação de sets. Aqui eu criei uma lista de números. E aqui eu chamei números distintos e vou pedir minha função set para separar esses números, que ela recebe como parâmetros números. E aqui eu vou mostrar a lista de números e aqui eu vou mostrar os números distintos. Aqui, números e números distintos. Achei isso bem interessante. Então, é o encerramento desse seminário. Muito obrigada pela atenção.